Existe um paradoxo silencioso que pulsa no centro da nossa busca por uma vida com sentido. Fomos ensinados desde muito cedo que o avanço, que o sucesso, que a própria sobrevivência dependem da nossa força, da nossa capacidade de segurar as rédeas da vida com firmeza, de controlar cada pequena variável. Nós aprendemos a acreditar que o controle é sinônimo de segurança, que o esforço contínuo é o único caminho para construir algo que valha a pena. Mas e se o verdadeiro salto quântico, aquele avanço que a sua alma anseia, na sua paz, na sua saúde e até na realidade material que te cerca, acontecesse não no auge do seu esforço, mas no exato momento da sua rendição? O psiquiatra Cláudio Naranjo, com sua profunda sabedoria, nos oferece uma imagem poderosa para isso. Ele chama essa necessidade de controle de uma armadura do caráter. Pense nisso. Uma estrutura rígida que o nosso ego constrói, peça por peça, para nos proteger da dor do imprevisto, do vasto e desconhecido oceano da vida. E embora essa armadura pareça nos proteger, ela também nos impede de sentir o sol na pele, de receber o abraço, de deixar o fluxo da vida nos nutrir. Ela nos mantém seguros, mas também nos mantém presos. Essa urgência de controlar tudo não é um sinal de força, mas um eco antigo do nosso cérebro. A neurociência, através dos olhos de Daniel Goleman, nos mostra que esse estado é como um sequestro da amígdala, uma resposta primitiva e automática do nosso cérebro ao medo. Portanto, o convite para soltar o controle não é um convite à fraqueza, mas sim o ato mais elevado de autodomínio emocional que existe. É a capacidade consciente de acalmar essa parte reativa de nós, permitindo que a nossa parte mais sábia, o nosso neocórtex, possa finalmente operar e nos guiar com clareza e serenidade. Ao longo dos próximos minutos, a promessa não é entregar uma fórmula mágica, é explorar juntos o como e o porquê por trás desse processo de soltar, não como um ato de desistência passiva de quem se entrega ao acaso, mas como a mais potente e refinada estratégia de alinhamento vibracional. Um caminho para, enfim, se tornar um parceiro consciente do fluxo da vida e co-criar a realidade que a sua essência há tanto tempo reconhece como o seu verdadeiro lar. Você consegue reconhecer esse som interno, aquele zumbido quase constante de ansiedade que vibra no fundo da sua mente, mesmo nos dias mais calmos. Aquela compulsão silenciosa, quase inconsciente, por checar e rechecar os planos, as mensagens, o futuro. O cansaço profundo que se instala depois de passar horas vivendo em cenários hipotéticos de "e se", cenários que talvez nunca aconteçam. Essa é a assinatura da dor do controle em ação, a trilha sonora da sua prisão neurológica. No nível mais profundo e silencioso do seu ser, o seu corpo vive exatamente aquilo que a sua mente projeta. Existe um mecanismo oculto em funcionamento, um ciclo que se retroalimenta, o loop do cortisol. A sua necessidade incessante de prever e gerenciar tudo mantém o seu sistema nervoso em um estado de alerta máximo, como se um perigo real estivesse sempre na próxima esquina. Seu corpo é sutilmente inundado pelo hormônio do estresse, o cortisol, e isso treina o seu cérebro dia após dia a procurar por ameaças. Ele aprende a ver o mundo através de um filtro de negatividade, criando um viés onde a paz do desconhecido parece muito mais perigosa do que a miséria familiar do controle. A miséria que você já conhece. E aqui, nesse ponto, reside uma revelação que pode ser desconfortável, mas é libertadora. Seu cérebro, em sua função mais primitiva, não foi desenhado para buscar a felicidade. Ele foi desenhado para buscar a previsibilidade. Ele prefere o sofrimento, que já consegue antecipar a se aventurar na suposta ameaça que a paz e o fluxo do desconhecido representam. Soltar o controle para o seu sistema nervoso é um ato de pura rebeldia. É uma rebelião consciente contra a sua própria programação mais antiga de sobrevivência. Permita-se, por um instante, fazer um pequeno mapeamento. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os olhos por um momento. E apenas sinta, sem a necessidade de mudar nada, onde o controle mora no seu corpo neste exato momento. Ele se manifesta na sua mandíbula, talvez um pouco travada, nos seus ombros que carregam um peso que não é seu,
na contração sutil do seu estômago, apenas observe, com a curiosidade de um cientista da alma. Tomar consciência de onde a armadura aperta é o primeiro e mais poderoso passo para começar a dissolver a prisão física dessa emoção. Viver agarrado ao controle é como dirigir um carro em uma estrada belíssima, mas olhando fixamente para a tela do GPS, obcecado com o trajeto pré-definido. Você segue o plano, sim. Você chega ao destino que programou, mas perde toda a paisagem, todos os atalhos inesperados e os caminhos mais bonitos que a vida, em sua infinita sabedoria, estava lhe oferecendo ao longo de toda a jornada. Agora, vamos tocar com gentileza em uma dor muito profunda, uma dor que muitos que estão em uma jornada de despertar espiritual conhecem intimamente. É aquela frustração que ecoa na pergunta silenciosa: mas eu faço as minhas afirmações, eu visualizo com toda a minha força, eu me esforço tanto, porque nada acontece. É a dor de sentir que o universo é surdo às suas preces mais sinceras, a sensação de que sua energia está bloqueada e nada flui. O bloqueio vibracional que você sente muitas vezes não está na sua intenção, mas na energia que a acompanha. Precisamos iluminar uma diferença sutil, mas fundamental, a diferença entre intenção e tensão. A lei da atração, ou o campo quântico se preferir, não responde apenas à clareza do seu desejo, mas à coerência de todo o seu campo emocional. A tensão para fazer acontecer, aquele esforço agarrado e ansioso, emite uma frequência de fundo, uma vibração de falta, de não confiança. E essa vibração, por ser mais carregada de emoção, muitas vezes anula a frequência mais sutil do seu desejo. Aqui está a grande virada de chave. O ato de controlar o processo envia um sinal energético de desconfiança cósmica. É como se você dissesse ao campo inteligente da vida: eu não acredito de verdade que você possa me entregar isso sem a minha microgestão ansiosa. E o campo, que opera na base da confiança e do fluxo, apenas reflete de volta para você essa mesma energia de dúvida. O seu excesso de esforço se torna a prova viva da sua falta de fé. Vamos tentar um pequeno ritual de realinhamento, uma prática que podemos chamar de o sopro da suficiência. Onde você estiver, inspire profundamente, imaginando que neste exato momento você está recebendo pelo ar tudo o que precisa para se sentir seguro, completo e em paz. Sinta seus pulmões se preenchendo como uma prova física da abundância que já existe. E ao expirar de forma lenta e prolongada, solte não apenas o ar, solte a necessidade de controlar o resultado. Sinta a emoção da suficiência agora, antes de qualquer evidência externa. Isso realinha o seu campo do medo para a confiança. Tentar manifestar controlando é como tentar agarrar a água com as mãos fechadas com força. Quanto mais força e tensão você aplica, mais a água escapa por entre seus dedos. A única forma de verdadeiramente reter a água, de recebê-la, é abrir a mão em concha com confiança e leveza e permitir que ela simplesmente repouse ali, em seu tempo, em seu fluxo. Existe um medo, um mal-entendido muito sutil que pode sabotar a jornada de um buscador no momento mais crucial. É o medo de que soltar o controle signifique, na verdade, desistir. O medo de que isso signifique se tornar um capacho do destino, alguém passivo que simplesmente aceita o que vier, perdendo a ambição, a força e a capacidade de fazer as próprias escolhas. Esse engano espiritual é uma das armadilhas que mais nos mantém presos na paralisia, com medo de soltar e com medo de segurar. É exatamente aqui que precisamos iluminar um conceito pouco conhecido, mas transformador: a rendição ativa. Isso não é desistência. Inspirada na sabedoria da filosofia estoica, a rendição ativa é o ato de focar 100% da sua preciosa energia naquilo que você pode, de fato, controlar: suas atitudes, suas percepções, suas ações, a sua vibração interna. E, ao mesmo tempo, entregar radicalmente, com uma confiança profunda, o resultado daquilo que você não pode controlar: o tempo, a reação das outras pessoas, o como e o quando o universo vai orquestrar os detalhes. Aqui acontece uma quebra de expectativa. A verdadeira rendição não é um ato de fraqueza,
mas um ato de poder supremo. É preciso muito mais coragem e força interior para confiar no fluxo da vida do que para lutar reativamente contra ele. Controlar é fácil, é instintivo. Render-se ativamente é um ato consciente, deliberado e profundamente estratégico. É a serenidade de quem sabe onde termina o seu poder e onde começa o poder de algo maior. Para ancorar isso no seu dia a dia, existe uma mudança de percepção prática, que pode ser feita através do diário de entrega. Ao final de cada dia, você pode pegar um caderno e escrever: hoje eu fiz a minha parte em descreva sua ação consciente. Eu agora entrego o resultado, o como e o quando para uma inteligência maior com confiança. Este simples ato simbólico treina o seu cérebro a dissociar o esforço do resultado, liberando a carga pesada da ansiedade de ter que gerenciar o desconhecido. Imagine um mestre velejador no meio do oceano. Ele não controla o vento. Tentar controlar o vento seria um ato de loucura. O que ele faz? Ele estuda o vento. Ele sente a sua direção. Ele respeita a sua força. E então, com maestria, ele ajusta as velas do seu barco, que são as suas ações e atitudes, para usar a força incontrolável do vento para levá-lo exatamente aonde ele deseja ir. Ele não luta contra a força da natureza, ele dança com ela. Isso é rendição ativa. Você já sentiu essa angústia? A angústia de ver os mesmos problemas se repetirem em sua vida como se fossem um filme em um loop infinito, nos relacionamentos, nas finanças, na sua saúde, aquela sensação dolorosa de ser vítima de um padrão que parece inescapável. Não importa o quanto você tente mudar, é uma das dores mais profundas, a de se sentir impotente diante da própria vida. Existe um mecanismo psicológico poderoso e sutil em ação aqui, algo que podemos chamar de efeito Pigmalião invertido. O conhecido efeito Pigmalião, ou a profecia autorrealizável, nos diz que nossas expectativas sobre os outros influenciam diretamente o comportamento deles. Na sua forma invertida, a sua necessidade de controlar, que nasce do medo profundo de que algo vai dar errado, faz com que você projete essa expectativa de falha no mundo à sua volta. Inconscientemente, você cria as condições, emite a frequência e se comporta de maneiras que levam as pessoas e as situações a te decepcionarem, apenas para validar a sua crença original de que o controle era, de fato, necessário desde o início. E aqui, chegamos a uma revelação que pode ser chocante, mas é fundamental para a sua libertação. Na maioria das vezes, você não é a vítima desses padrões. Você é o diretor invisível deles. A sua necessidade de estar certo sobre o perigo e a decepção é muitas vezes mais forte e mais arraigada do que o seu desejo de ser livre e feliz. Sem perceber, você está treinando a realidade para que ela se conforme à sua visão de mundo cética e medrosa. Como começar a desprogramar essa tendência? Através de uma mudança de foco interno, com uma pergunta que podemos chamar de a pergunta de ouro. Diante de uma situação que ativa a sua compulsão por controlar, pare, respire e se pergunte com gentileza e honestidade: e se a única função desta situação fosse me ensinar a confiar? Apenas isso. Qual seria a minha próxima ação se eu partisse desse princípio? Isso muda radicalmente o foco de resolver o problema lá fora, para aprender a lição aqui dentro. Imagine-se como um escultor diante de um grande bloco de mármore. A necessidade de controle é como um martelo e um cinzel, que só sabem esculpir monstros e figuras distorcidas, porque essa é a imagem que está gravada na mente do escultor. Soltar o controle é baixar essas ferramentas. É confiar que existe uma forma bela, uma obra-prima já contida dentro do mármore, que é o potencial infinito da vida, e permitir que essa forma se revele, com toques suaves de confiança, paciência e permissão. Depois de toda essa jornada interior, uma inquietação final pode surgir, um sussurro na mente que pergunta: será que estou fazendo certo? É natural? É a busca humana por validação, por um sinal externo de que o processo delicado de soltar está realmente funcionando e que você está no caminho certo. O verdadeiro alinhamento, muitas vezes, se manifesta através do que o psiquiatra Carl Jung chamou de sincronicidade significativa.
Mas não se trata de coincidências mágicas ou espetaculares. É quase um resultado matemático de uma consciência que mudou seu foco. Quando uma mente para de gastar sua preciosa energia procurando por problemas e se abre para perceber as conexões, ela começa a notar a teia de eventos significativos que sempre esteve lá, mas que antes era invisível ao radar da ansiedade e do controle. A revelação prática é que os sinais mais verdadeiros de que você está entrando no fluxo não são grandiosos. Eles são internos, sutis e sentidos no corpo e na alma. O primeiro sinal é o surgimento da pausa consciente. Você começa a perceber um pequeno, mas milagroso, espaço de tempo entre um gatilho externo e a sua reação habitual de querer controlar. Nesse espaço, nessa pausa, reside toda a sua liberdade e o seu poder de escolher uma nova resposta. O segundo sinal é uma mudança na sua primeira reação ao inesperado. Onde antes havia um "oh não", começa a surgir um interessante. O que é isso? A reatividade do medo começa a dar lugar à curiosidade da alma. Você para de ver o imprevisto como uma ameaça e passa a vê-lo como uma informação, uma peça do quebra-cabeça que a vida está lhe apresentando. E o terceiro sinal, talvez o mais bonito, é quando você se percebe sentindo uma alegria genuína e expansiva pelo sucesso ou pela felicidade de outra pessoa. A sua necessidade de controlar, muitas vezes, vem de um lugar de comparação e de uma frequência de escassez. Quando você celebra a vitória de alguém, como se fosse a sua, é um sinal claro de que você saiu da vibração da competição e entrou, de corpo e alma, na vibração da abundância, onde o bem do outro não tira nada do seu. Soltar o controle é como aprender a flutuar no mar. No início você se debate, tenso, luta contra as ondas, engole água salgada e fica exausto de tanto esforço. Então, em um momento de pura rendição, você deita de costas, relaxa os músculos, entrega o seu peso e percebe que a mesma água que você combatia com tanto medo é a que agora te sustenta, sem esforço algum. Você não domina o oceano, você se harmoniza com ele. Percorremos um longo caminho juntos nestes minutos, uma jornada que nos levou da superfície do controle para as profundezas da confiança. É a transição de ser o gerente estressado do universo, que tenta a todo custo prever e manipular cada resultado, para se tornar o parceiro consciente do fluxo da vida. É a jornada de deixar o posto de carcereiro de si mesmo para, finalmente, assumir o seu verdadeiro lugar como o soberano sereno do seu próprio reino interior. Como nos ensinaria Cláudio Naranjo, soltar o controle é a jornada para redescobrir o ser que foi soterrado por uma vida inteira de fazer. É a transição da fixação do nosso ego, que é o medo e a estratégia de controle, para a ideia santa ou a virtude essencial, que é o estado natural da nossa alma. A confiança serena, a fé encarnada, a permissão para que a vida seja como ela é. É crucial entender, como nos lembra o filósofo Ken Wilber, que não se trata de aniquilar o ego ou a nossa capacidade de planejar e agir. O processo é o de transcender e incluir. Você transcende a necessidade neurótica de controle do ego, mas você inclui a sua sabedoria, o seu discernimento e a sua capacidade de agir, colocando-os agora a serviço de uma consciência maior, mais vasta e infinitamente mais inteligente. O convite final, ao encerrarmos este nosso tempo juntos, não é soltar tudo de uma vez. Isso seria apenas mais uma forma de controle, mais uma meta a ser atingida com esforço. O convite é mais gentil. É simplesmente notar a próxima pequena oportunidade que a vida lhe oferece para afrouxar o aperto por um instante. Observe o que acontece na pequena folga que você se permite. É nesse espaço de permissão, nesse suspiro de confiança, que a magia da vida, antes invisível, começa a se revelar. Se esta reflexão tocou a sua alma hoje e você sentiu o chamado para essa jornada de confiança, nos ajude a expandir este porto seguro. Curta este vídeo para que esta mensagem encontre outras pessoas e se inscreva no canal para não perder as nossas próximas viagens ao encontro da consciência. Gostaríamos muito de saber qual foi o insight que mais ressoou com a sua frequência hoje. Deixe o seu comentário
A sua partilha ilumina o caminho para outros viajantes da alma e fortalece esta nossa comunidade de cura. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.